Oi, eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de tratar. Tem certas coisas que nós jamais deveríamos falar via internet ou através das redes sociais para as pessoas entenderem qual é o nosso pensamento. Você é daqueles que observa o meio em que você vive? Ou você simplesmente vive e acha que as coisas acontecem simplesmente porque elas acontecem? Mas não é assim, não funciona dessa maneira. Eu vejo que até o comando das pessoas, muitos falam em partidarismo, em meios que a pessoa cria até mesmo para seguir uma doutrina ou legislar um país, ou dar ensinamento aos seus adeptos, aos seus ensinados, e eles conseguem. Agora, claro, nós é que estamos errados de não criarmos nada e acharmos que tudo é natural e que o decorrer dos acontecimentos funciona da forma que elas acontecem simplesmente. Não é assim. Dentro da nossa cidade mesmo, que eu como observador já há muito tempo, observo os acontecimentos das coisas que estão no nosso dia a dia. Então eu falando às pessoas a respeito dessas coisas, claro que muitos jamais irão gostar daquilo que eu falo e outros vão me chamar de loucos, mas eu sei que funciona dessa forma e até já tive até convite para participar do meio desse. Mas eu, como um enviado de Deus, posso dizer isso porque tenho conhecimento das coisas de Deus. Então jamais eu vou obedecer a uma doutrina que venha do próprio Satanás ou os ensinamentos dele. Eu não tenho grudado em meu coração que eu tenho que ficar rico ou milionário. Eu simplesmente sou obrigado a ficar rico, porque eu trabalho decentemente, tenho os meus segmentos, a minha doutrina, e pelo meu trabalho não tenho como, porque tem muitas coisas ainda que eles não conseguem controlar. Eu sou um deles. Eu até tenho essa risadinha sarcástica para as pessoas saberem que não me amedronto por nada nesta vida. Então, eles realmente têm o controle de toda a cidade. Eu não vou falar o nome da seita que faz isso, mas você sabe, você que é cristão, você que é católico, você que tem vivência no meio ambiente onde você vive, só muitas coisas você não observa, mas elas acontecem todos os dias na tua vida e você acaba não percebendo. Então, às vezes eu até fico bravo, que meio irado, e fico nos nervos para poder fazer alguma coisa, só que eu não consigo fazer. Eu não posso fazer nada contra eles sozinho, porque eu sou um ser humano. Eu sou enviado de Deus, mas sou um ser humano, entendeu? Então, quando eu quero falar a respeito do comando até mesmo da sociedade, você deve saber quando eu estou falando, e eu falo a verdade, e muitas das pessoas não aceitam essa verdade, porque o que eu quero falar é alguma coisa o acusa, e as pessoas estão sempre em débito com alguma coisa, com alguém. Eu não deixo isso acontecer na minha vida para mim não ficar, com poderes acima de mim. E não tenho isso. Então, uma coisa que nós não devemos perder é a nossa liberdade. As pessoas perdem a liberdade porque elas se vendem a empregos, a uma mentira, a muitas vezes com algum sacrifício que fez, com uma palavra que deu, perdem o seu direito de ir e vir porque estão com medo de
se sobressair sobre aquele assunto. Então eu tenho um autocontrole de toda a situação, de que eu jamais vou aceitar. Se não for para mim, for um líder, eu comandado não vou ser. Então, se tiver de uma pessoa que eu tenha a andar junto, eu vou gerenciar ideias para que ela possa ter conhecimento daquilo que eu quero. Mesmo ela, vou colocar ela como líder, mas vou estar em cima dela para fazer valer os meus projetos, os meus pensamentos. E assim tem que acontecer. Então eu quero falar a respeito do meio ambiente em que você vive. Eu estou com os dedos sujos, mas eu estava trabalhando. Eu trabalho para sobreviver. Não tiro nada de ninguém. Não roubo nada de ninguém. E não pego nada de ninguém. É emprestado. Eu quero dizer que esses que nós falamos, que são os satanistas, muitas vezes a pessoa servindo a Satanás, ela não sabe que faz isso, mas faz. Porque o diabo, ele não vai eleger pessoas que não têm talento. Isso é certeza. Agora você se imagina, se o diabo não pega pessoas que não têm talento, Deus da mesma forma. Somente pessoas com talentos, para poder gerenciar sobre cabeças, sobre pessoas. E essa seita que está no domínio da sociedade, que você sabe que são os da esquerda, não vamos falar de Lula. Lula é, muito pequeno. Eu quero falar, não da seita, quero falar do comando que eles têm dentro da nossa mesma cidade, aqui vamos falar de Mafra, que é uma cidadezinha pequena. Né? Eles têm o comando sobre as cabeças, sobre as vidas, sobre tudo que nós podemos ter o controle da situação. Eu falo de coisas grandes, não é coisas pequenas não. Vamos dizer aí um controle da onde que eles têm. Por exemplo, hospital. Né? E quando acontece pandemia, por exemplo, eles arregaçam de roubar dinheiro da sociedade. Aí eles roubam de quem? Roubam do governo. Mas o governo é representado por quem? Por nós que somos povo. Nós somos o povo, nós é que pagamos esses dinheiro que eles roubam. Por exemplo, então, quando morre uma pessoa, muitas vezes o próprio hospital manda com que o médico autorize a morte dessa pessoa como sendo Covid. Por quê? Nós, o governo, paga 20 mil reais por morte de Covid. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso para eles que são os comunistas, para eles que estão dentro do emprego. Você vê que o diretor do hospital, quantos anos faz que está no comando e nunca foi mudado. E vai até morrer, o homem já está com quase 80 anos e é o cabeça, é o líder. E não vai mudar. E os empregados que estão lá dentro, o enfermeiro ganha R$ 1.300 por mês. Né? Pense nisso. Isso é uma das causas que eu quero gerenciar a você, os meus pensamentos, como funcionam ao redor da própria nossa cidade. Vamos para outra? Maternidade. Lá, talvez você nem conheça quem que é o comandante. Eu sei quem é. Não vou falar o nome. Serviu junto comigo. Sarcástico, né? Mas, o que eles fazem? Aí você diz, não, mas eles não estão roubando. Mas nessas épocas de pandemia, eles arregaçam de horários extras. Dobrado o pagamento. Claro, eles fazem parte do segmento, porque o comando da sociedade, que é o deles, eles têm que obedecer. Aí você vai ver que eles recebem lá um salário de 5, 7 a 12 mil reais. Nessas pandemias, duplicam, triplicam. Porque eles não trabalham tanto, mas eles ficam fazendo o horário para receber. Isso é a segunda eleição do que a gente observa na sociedade.
Estou falando sério, não estou brincando não, mas isso é real. Os acontecimentos que estão dentro da nossa sociedade no nosso dia a dia. Lá são crianças, mas tem pessoas que entram lá, muitas vezes as mães podem ter o Covid, né? E morrem também. Isso é uma segunda eleição, né? Vamos para uma terceira? Faculdade. A faculdade, por exemplo, são guiadas por eles. Até lá dentro do terreiro deles, dentro do pátio deles, tem a seita deles eleita lá dentro para reuniões deles. Muitas vezes as pessoas pensam que estão trabalhando para a faculdade. Não, são pessoas que comandam a sociedade. Aí você vem ali ver uma mensalidade que o governo teria que pagar uma faculdade. Eu tive filho que fez faculdade pelo governo. Lá tem que ter muito talento para poder entrar, né? Mas ali não precisa. Ali basta que você seja um Lula na vida, saiba assinar o nome e tá fazendo a faculdade. O que interessa para eles é isso aqui, ó. Então o que eles vão cobrar de você? Vamos dizer que a mensalidade custaria, por baixo, R$800. O que eles cobram? Eles cobram 1.600. Por quê? Porque eles são os únicos. Eles são os donos da cidade. Aí, R$1.600, claro, vai ter gente que vai começar a faculdade e não vai terminar. Mas vai ter que pagar. Então, para os deles, para os filhos deles, né, eles vão contribuir porque eles tiram da sociedade. Vamos dizer que aquele que trabalha no hospital, aquele que trabalha na maternidade, vai fazer faculdade, né? De lá eles tiram para dar para eles. Fica tudo entre nós mesmos. Aí o que acontece? Aqueles que não tem nada, que são os imundícias da vida, aqueles que vivem na cidade, que não se preocupam com nada, não sabem de nada, nem sabem se vão terminar a faculdade. Esses pagam para aqueles que são os reais, verdadeiros, que são os deles, né? Isso é uma terceira causa. Mas tem muito mais, muito mais. Você não imagina a quantidade de gente. Eu falei de hospital, maternidade, faculdade, os setores de saúde, os básicos de água, luz, em tudo eles estão no comando. Dentro da prefeitura, dentro da cidade, como, por exemplo, um CDL. CDL é coordenado por eles. Presidência deles. SPC é deles. O Serasa é deles. Tudo é comando mundial que vem já, porque eles são unidos. Eles fazem as reuniões deles e já comandam desde a juventude. Se você analisar, você vai ver que os próprios escoteiros da cidade são deles. Começa por ali. Aí você acha que é tudo natural os acontecimentos. E não é natural. Até esse vírus, muitas vezes não é natural. Porque se fosse uma praga divina, nós orávamos e tudo cessava. Mas não é. Isso é comandado, feito, para que aconteça essas coisas. Então você analisando ali, tiraram o governo, né, do cargo, Carlos, né, para ele... Porque ele roubou demais. Nós sabemos que só pelo fato de ele ter cometido ou anunciado como ladrão, que afanou para comprar os respiradores, já deveria estar fora. Mas o que eles fazem? Eles ficam manipulando, né? Que ele entra, sai, será que fica, não fica, né? Porque os juízes são deles, os delegados são deles. Aí você vê por que as coisas não acontecem para nós. Só que muitas vezes eles têm que responder para a população, aí eles são obrigados a pôr o indivíduo na cadeia para poder cumprir as leis. Que não foram eles que fizeram, foram outros deputados muitas vezes. Mas que lá também tem os deles. A maioria em todo lugar eles estão atrofiados. Eles querem ficar com o mundo para eles. E vão ficar. Porque nós, os gentios, que eu quero dizer, não fazemos nada para isso.
E não vamos atrás desses acontecimentos para que nós sejamos contrários a essas ideias de tirar eles dos cargos, porque nós nos acomodamos. Então, o que eu quero dizer com isso, continuando o fato que eu quero dizer sobre esse estudo de sociedade que eu já venho estudando há muito tempo. Isso não é coisas que estão enfiando na minha cabeça para que eu possa estar aqui diante de uma internet falando para as pessoas. E eu gostaria que esse vídeo atingisse pessoas que têm os mesmos pensamentos que eu, para que então nós pudéssemos levantar uma sociedade contra esta sociedade, para nós ganharmos tempo contra eles. Porque talvez até pela profecia eles abusaram do livro de Apocalipse, mas nós temos como atrasar a vida deles. Temos. Nós somos iguais, eles são seres humanos. Embora envolvido por uma doutrina satânica, né? Porque eu jamais vou obedecer a um demônio, né? Porque se eu tenho um criador que é maior do que ele, porque esse demônio também foram criados por Deus. E eu, da mesma forma, como estou do lado positivo, eu sou maior do que ele. Então, eu não tenho que obedecer a ele. Eles estão em todo lugar. O que eu quis dizer por exemplo, eles estão na polícia, estão no exército. O presidente, o vice-presidente da República faz parte da linha deles, né? Embora o Bolsonaro não pertença, mas já tentaram levar. Só que está dando algumas coisas erradas porque não fecha. O Bolsonaro é gentil para eles. E eles que querem comando, pô. Então eles elegem quem? Sempre um segundo lugar para poder estar de olho nos acontecimentos e nas coisas deles. Aí nós vamos vendo que muitas vezes eles ganham a sociedade como? De que forma? Fazendo suas reuniões perante a sociedade e fazendo suas benfeitorias de caridade, né? Por exemplo, agora no inverno, eles fazem um jantar, né? No Rio Negrense, no clube, né? Que também é deles. Aí eles fazem lá uma oferta de R$1.000, cada um dos membros, para dar para a entidade comprar cobertores. E esses cobertores serem doados a indigentes de rua, pessoas doentes, pessoas pobres. Aí as suas esposas, né? Os seus filhos, que é envolvido por outras sociedades, que você deve saber quem é, que já estão lá, aquela catraca, nas praças públicas, representando as suas entidades, que eles estão dentro da cidade. Essas são as ofertas. Agora você acha, o que é R$1.000 para um médico? O que é R$1.000 para um diretor de hospital? O que é R$1.000 para um diretor da maternidade? Né? O que é R$1.000? Para quem ganhava uns 5, 7 mil reais e nessas pandemias ficarem recebendo 20, 25, tirando do Estado, tirando de nós, dos gentios, porque eles fazem dessa forma. Aí eles ganham a sociedade, você olhando ali, que coisa maravilhosa, né? Os gentios, né? Que coisa maravilhosa, né? Eles doaram cobertores. Claro que são aqueles cobertores lixos. Aqueles que os indigentes usa e já deixa dentro da lixeira do próprio rico. Não dá nem para usar, nem para os cachorros usar mais. São lixos que eles doam. Claro que aquelas doações de R$1.000, eles não vão comprar ali da loja dos gentios. Eles vão comprar do fabricante. O mínimo do mínimo, sempre extorquindo os gentios, tirando e sugando o máximo do que ele tem, né? Então eles estão
em todos os lugares de comandos. Eu falei algumas entidades ali, mas se você procurar, você vai encontrar outras. E se você for observador, você vai ver que em muitos lugares que você está comprando, eles estão coordenando. E eles querem o domínio da massa. Justamente de quem? Dos gentios que eu estou falando. Os gentios, esses que não são da parte deles. Os que estão fora dos comandos deles. No caso, eu. Eu sou um dos rebeldes. Dos que observam eles. Dos que estudam eles. Se você tem a mesma acepção de ideias que a minha, eu gostaria que você me contactasse para até nós iniciarmos uma sociedade contrária a essas ideias, estudando, porque isso está desde 1760, que vem, né, com aquele olho que observa todas as coisas, né, sobre o mundo e que querem o comando do mundo. Hoje eles estão nos comandos geral, eles querem um governo de comando completo, mundial. E aproveitam de todas as pandemias, de guerras, de coisas que... Porque quem que vai ficar rico agora com essas pandemias? As empresas tudo quebradas vão emprestar dinheiro de quem? Deles, de quem tem o dinheiro, né? Deles que tem o comando. Então, se nós tivermos desejo no coração de pisarmos em cima de alguém, de fazermos fortunas, nós certamente, nosso coração vai estar preso em alguma coisa, porque a Bíblia diz assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então nós não podemos ficar asfixiado a um lugar, preso a um lugar. Nós temos que ter liberdade para decidir, para nós fazermos alguma coisa para que as pessoas possam, né, ser contrariado a essas ideias deles, para que eles não tenham comandos sobre nós.